Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso G1Cast de número 91. Hoje ao meu lado, minha irmã, nossa apresentadora do YouTube também, nossa corretora, top seller aqui na G1, Soilinha, hoje como nossa co-host aqui, né, So? É isso aí. E hoje temos uma convidada mais do que especial. É isso. Por isso eu fiz questão de participar, porque esse bate-papo muito me interessa. É isso. E estamos aqui com a Gisele, nossa querida Gisele. Muito prazer, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês, dividindo essa manhã para falar de um dos temas mais encantadores, que é a educação. Muito Educação legal. de crianças, de jovens, não tem como não se mover com esse assunto. É isso Com mesmo, certeza. Gisele, muito legal, a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite aqui e o bate-papo hoje vai ser bem tranquilo, a gente quer entender um pouquinho da tua trajetória, antes de mais nada, da Gisele lá no início até a fundadora, empreendedora, ali a idealizadora da Apoena. Então, se você puder contar pra gente rapidamente como que surgiu esse desejo, né? Eu sei, nós estamos aqui numa imobiliária, nós sabemos que sua família vem do meio imobiliário também, o seu Oliveira e tudo mais, porém você acabou optando por outro caminho totalmente diferente. Conta Nós pra pessoas. agradecemos essa escolha. A Soila, principalmente, eu daqui a pouco, né? A gente vai contextualizar para vocês, vocês vão entender aí o porquê da Soila tá tão agradecida. Eu já vou falar. Eu sou uma Poener. É Eu isso. sou uma Poener. Os dois filhos da Soilinha estudam Sim. na Apoena. A Soila é uma fanzaça da escola. Que bom, obrigada. Então, assim, Eu sou a gente... suspeita para falar, porque olha... mas a gente vai Eu falar até bastante. falei antes, eu falei, Vinícius, você vai ter que me controlar, assim, se eu estiver falando muito, você me dá 3 piscadas. Ele falou, mas o duro é que se eu ficar dando 3 piscadas, vão achar que eu tenho tique. Aí eu prometi que eu vou me comportar. Então vamos lá, Gisele, começa falando pra gente, então, o que te levou até a Apoena, por favor. A educação para mim sempre foi um sonho, sempre me tocou. Como a infância se movimenta, como são os processos de aprendizagem, o que acontecia dentro dos bastidores de uma escola, como muitos talentos poderiam estar sendo desperdiçados. Porque dentro de uma escola só algumas pessoas florescem e outras adormecem. Porque apenas alguns são vistos e não todas as linguagens, todos os talentos e potenciais. Então isso sempre foi um chamado. Eu costumo dizer que a educação para mim é mais do que uma profissão, né? Foi mesmo um encontro de algo que sempre me inquietou. Uma busca, assim, uma mistura de indignação com esperança, me fez buscar alternativas para uma educação mais humana, viva, né? Construir um lugar que pudesse inspirar não só alunos, mas formar professores e também famílias que querem algo especial, que saibam que seus filhos têm inúmeros potenciais e precisam ser vistos como seres únicos que somos. Então, essa foi a minha busca. Eu sou pedagoga, eu sou mãe de 3 filhotes, amo ser mãe. Que idade que eles têm, Gisele? Eu tenho um filho de 15, de 11 e de 5 aninhos. Ai, que legal. Legal. Então, antes de ser mãe, eu iniciei a Apoena. Uhum. E Com quantos anos a Apoena tá? a Apoena vai fazer 23 anos. Nossa, então, tudo 23 isso já. anos de um sonho e de uma equipe também, né? A Apoena é formada por profissionais incríveis, né? São pessoas que todos os dias estão lá fazendo o seu melhor, com paixão mesmo, um lugar de gente apaixonada. Quem entra lá sabe, né? Que é um lugar que vibra, que tem uma energia mesmo e que inspire as pessoas. Então foi essa a minha busca, né? E todos os dias eu acordo para isso. Que né? legal. Para conquistar esse dia, para que a gente não desperdice o tempo de ninguém. A escola não pode ser um lugar de tempo desperdiçado. Tem que otimizar esse tempo, né, Gisele? Com certeza. Muito legal. E aí, falando, eu tô curioso com relação à história do cursinho. Então, eu quero escutar isso daí. Você comentou com a Soila, eu falei, não, vamos guardar o podcast, porque eu quero que você compartilhe com o pessoal. Ele teve que chamar a gente aqui de volta, porque o nosso bate-papo tava fluindo se ali. deixar, vai longe ali, viu, Gisele? Porque eu falo que a Gisele, ela tem tanto pra falar, tanto pra
A gente quer escutar Que tudo. gostoso. Ai, que prazer. Então, acho que eu sempre tive um quê, assim, de talvez rebeldia ou criticidade. E sempre tive certeza, né, desde cedo que pedagogia seria minha área de atuação, né? Até trabalhei um tempo com a minha família, aprendi muito com meu pai, com meus irmãos, com a minha mãe, né? Então, ter uma base ali de família que trabalha, produz e que é empreendedora fez toda a diferença, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Que legal, que legal. Junto com meu pai. Mas acabei... Vocês são em quantos irmãos, Gisele? Somos em 4. Legal. É, uma família bem boa. maravilhosa, que eu tenho o privilégio de ter vindo deles, né? Aprendi muito, mas a pedagogia me chamou e eu tinha essa convicção. E aí, nessa idade, né, de colegial, de definir cursos, talvez hoje exista ainda uma tendência de cursos valorizados e cursos menosprezados. Sim. E aí o professor falava, quem vai fazer medicina? Quem vai fazer engenharia? Quem vai ser doutor? Quem vai fazer direito? E não era nenhuma dessas profissões. O professor falou, e você? E você? Vai fazer, Por que você não ergueu a mão? O que você vai fazer? Pedagogia. Pedagogia? Nossa, você pode muito mais do que isso. E aquilo... Detalhe, né? A professora falando, né? O professor falando na frente de mais de 100 alunos, né? Então, foi um balde de água fria, né? Eu achei que ele ia falar, pedagogia, que maravilhoso, vai ser professora. Tava falando dele mesmo, né? Sim, exato, então. Mas foi um balde de água fria que eu fiz virar, né? Do limão eu fiz virar uma limonada e aquilo me trouxe uma força. Te motivou mais ainda. Me motivou para fazer a diferença. Falei, nossa, como um professor, ele poderia ter mudado o meu curso por aquela fala, né? Com o certeza. Meu percurso, ele poderia falar, nossa, vou mesmo então fazer direito, né? E é muito engraçado isso que você está falando, porque assim, às vezes as pessoas elas menosprezam ou talvez não deem a devida atenção para o nível de impacto que um professor causa na vida de uma pessoa através de, às vezes, uma simples frase. Uma simples frase. Né? É louco isso. E na nossa formação, porque a hora que você falou, eu falei, você vê, a gente às vezes não tem dimensão do quanto isso pode impactar a vida da pessoa, né? Porque ele está numa posição de liderança Com ali, certeza, né? A pessoa é uma autoridade já autoridade. construída. Exato. E na nossa formação da equipe, né? Então, uma das coisas que a gente mais investe é tempo na formação dessa equipe, em trazer os talentos e formar professores mesmo incríveis, que eles saibam o impacto que eles vão trazer na vida daquelas pessoas. Exatamente. Né? Então, mesmo que ele atue todos os anos com diferentes alunos, cada pessoa ali, ela é única, ela tem uma essência maravilhosa. A sua história de vida. Uma história de vida que precisa ser vista e nunca a gente pode pensar numa educação massificada, que trate todos como genéricos. Sim, com certeza. Eu acho que essa frase dela já vem de encontro com uma das dúvidas principais, que é qual é o diferencial da Poena? Exato. E é isso, cada pessoa lá é vista com o seu próprio potencial. Então, tem crianças que aprendem de uma forma, tem crianças que aprendem de outra. E a forma como a criança é vista lá, né? Isso... Eu queria até aproveitar e pedir para você contar a tua experiência, e a gente já vai voltar daí para a Gisele, com relação à Poena, porque é lógico, né, que eu tô vendo que você tá aí, a Soila gosta de falar, sabe Mais dizer? ou menos. Mais ou menos. Então, assim, eu sei que a Soilinha, a gente teve uma educação, né, parte da nossa educação foi fora do Brasil, foi nos Estados Unidos. E quando a Soila foi visitar as escolas, eu lembro muito nitidamente quando o quão impactante foi quando ela foi lá na Poena. E aí eu quero que ela conte essa história aí pra gente também. É que eu já vinha com uma dor que eu trazia, que era a método do Brasil, a forma como... Porque a gente estudou nos Estados Unidos, então eu estudei na elementary lá, que é maravilhoso, né? Eu acho muito parecido com a Poena. Salas ricas, né? Tudo assim, rico, mágico, colorido, lúdico, feliz. Eu falo que lá eles investem muito na infância, em cada mínimo detalhe, né?
E aqui no Brasil eu não sinto isso, né? Cadê nossas crianças? Por que querem fazer nossas crianças serem adultos, serem miniaturas? Por que isso? Não, vamos manter esse mundo maravilhoso que é a infância. E quando o Zé Pedro chegou na idade de escola, eu falei, vamos começar as visitas, né? Vamos escolher onde... Só que aquilo já me angustiava. E nós tivemos uma situação de... Nós visitamos outras escolas que o Marcinho tentando ali me segurar porque eu ficava muito angustiada. Então, olha, aqui é a sala das crianças. Aí você chegava naquela sala, aquela porta branca com mesas brancas, limpinhas, bonitinho, cadeirinhas pequenas. Eu falava, aqui é a sala do infantil? Tá. Não tinha uma vida, não tinha nada. Aí eu entrava dentro do carro e falava, não, eu não vou tirar eles de casa, onde eles são felizes e brincam, para colocar aqui. Calma, amor, é assim mesmo. Ele já tá ficando mocinho e vai pra escola e vai ser bom pro desenvolvimento dele e tal. E eu tava você até pensa que ele vai passar 5 horas do dia naquilo, sentado dentro daquela sala fechada. E aquilo me sufocava. E daí nós temos os vizinhos que são apoianers. E nós fomos no aniversário dos filhos deles. E cheguei lá e falei, meu Deus, que pessoal, gente boa. Nossa, tudo assim, feliz, descontraído, criança brincando na grama mesmo, aquela coisa que eu gosto, aquela bagunça. Aí eu perguntei, onde que seus filhos estudam? Apoena. Falei, vamos visitar essa Apoena, porque eu gostei do estilinho do pessoal. Aí chegamos na Apoena. Eu falo que a Júlia, que recebe os pais, ela é uma encantadora demais. Ela é maravilhosa. Porque, ela é uma ex-mãe da escola, né? Parece um cenário de filme, aquela coisa, tudo maravilhoso. Eu andando na escola, o coelho pulando na frente. E não sei o quê. Aí chega, aqui é sala infantil, aquela sala toda colorida, com os trabalhinhos das crianças, com recorte, com pena colorida, com tudo. As crianças brincando no quintal, sol, muitas escolas não tem sol, não tem jardim, não tem... Aí eu cheguei, aí eu entrei dentro do carro e eu chorei ali também, mas não foi de angústia, eu falei, é isso, graças a Deus tem um lugar desse, pode matricular e não sei o quê. E foi isso, e a adaptação do Zé Pedro, eu fiquei muito... Ele era um menino novo na sala, porque ele entrou depois do início, e o pessoal veio junto desde o início, e eu quis colocar ele mais tarde. E a Cássia, maravilhosa, coordenadora do infantil, meu Deus, que ser humano. Cássia, te amo. Eu preocupada como que seria o segundo dia para ele voltar, ela já chegou no carro e falou, olha, eu já combinei com o Zé Pedro... Tem pepino na tua casa? Tem alface? Tem. Pois amanhã ele vai trazer pepino pro coelho, tal, pro Sansão. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Aí chegou no outro dia, eu tenho que levar salada. Então, assim, foi a forma que ela responsabilizou ele ali, tipo... levá-lo para a escola sem aquele trauma. Agora você vai ter a obrigação de ir, esses são os horários. Então, ele já se sentiu ali sentido, né? Pertencimento. Então, assim, foi tudo tão mágico, tudo tão maravilhoso. E quando eu fui fazer a propaganda pro Vinícius da escola, eu falei, você tem que colocar a Duda na escola. Eu falei, são as linguagens da infância que vocês falam, né? Que a referência... conta você. Inclusive, eu queria aproveitar isso que você falou. Assim... Eu até mudei um pouquinho aqui, eu falei, vamos escutar a experiência da Soila, porque aí quem está nos assistindo, nos escutando, consegue também ter uma dimensão do que é, né? E aí falando de uma mãe que está com os filhos lá, e eu queria que você explicasse como que chegou nisso, entendeu? A gente voltar um pouquinho, porque assim, você falou que a escola está com 23 anos, né? Então assim, é bastante tempo, e eu imagino que você deve ter passado por vários desafios, enfim, inclusive na hora de fundar uma escola, né? Você fala, não, agora nós vamos fazer a escola. E sair da caixinha, porque lá é um lugar de criança feliz. Mas não é criança feliz brincando, é criança feliz aprendendo. Trabalhando, e demais. pra valer. E a forma de aprender é uma coisa que faz com que a criança esteja feliz, é muito... E eu fico imaginando, assim, do ponto de vista empresarial, porque eu tive várias empresas já, e a gente sabe, né, quando você vai iniciar uma empresa,
né? Eu já tive de vários segmentos, então assim, às vezes você precisa de produto, às vezes é prestador de serviço, você começa como funcionário, com 2, com 3. Só que eu tô tentando aqui na minha cabeça imaginar a complexidade de uma escola, porque você começa com uma turma, com 2 turmas, 3 turmas, como que você começa, como que os primeiros alunos, porque uma coisa é uma escola de inglês, você fala, não, vou começar com uma turminha e tal, agora sim, uma escola que você já tá falando aí no infantil e tal, como que foi isso? Conta Projeto pra gente. inovador, né? Exato. Pouco comum. Projeto inovador. Primeiro eu agradeço. É a honra de cuidar dos seus filhos. Cada criança que a gente recebe na Apoena, a gente recebe de todo o coração, porque a gente sabe o que significa uma mãe entregar um filho pra gente. Né? É demais. Então, todos os dias a gente quer honrar a infância, honrar cada dia de vida das crianças, a gente se emociona pra falar, eu também né? tô Do mesmo jeito que você se emocionou ao entrar na Apoena, a gente também se emociona com cada entrega que é feita, né? A escola ela não pode ser um espaço de educação individual. Ela é uma comunidade que se forma de pais, professores, pessoas que querem cuidar daquela fase. Isso já faz toda a diferença, né? Ter essa comunidade de pais especiais faz toda a diferença. E aí, voltando, né? Como começou a Apoena, os desafios de empreender nessa área da educação, né? Com prestação de serviço. Então, a Apoena começou pequena, né? Mas cheia de sonhos, muitas perguntas, mas assim, uma missão latente, né? Todos os dias a gente quer superar os desafios e fazer o que precisa ser feito, né? Então, com muito esforço, muito trabalho, né? Uma equipe incrível, apoiando e comprando mesmo esse projeto, pondo sua força, sua paixão, querendo se desafiar para fazer a diferença. A Apoena começou lá em 2004, né? Dia após dia nós fomos crescendo organicamente, né? Eu até brinco que a Soila é uma excelente vendedora e comunicadora, esse não é o meu perfil, né? De vender. Então a gente trabalhou muito interno e acho que esse boca a boca que foi fazendo a Apoena crescer, né? A gente não faz propaganda do nosso trabalho, a gente acaba sendo até falho nesse aspecto, né? De Mas nos posso te falar uma divulgar. coisa, Gisele? Vou até te interromper. Você falou que não é vendedor e você é, tá? E aí você está escutando de um cara que está no mercado há bastante tempo. O que acontece é que o vendedor, esse vendedor pitbull que vende as coisas, fala, não, vou vender. Isso aí, hoje em dia, já não existe mais. O que você passa é verdade. E quem passa a verdade, vende. Entendeu? Porque as pessoas compram de verdade mesmo, né? Você se emociona, você conta e dá pra ver no teu olhar que você ama o que você faz. E aí a venda, ela se torna natural e ela acontece. Ela é uma consequência. Então assim, é muito acontece, legal, né? muito legal, porque essa visão de venda é algo que a gente fala aqui pro nosso time constantemente. Fala, gente, não é mais pegar, você precisa comprar isso porque é bom, não sei o quê. Não. Você primeiro precisa entender o que a pessoa precisa e quantos pais, né, que vão depois pesquisar escolas, e nós temos inúmeras escolas maravilhosas em Londrina, e eu digo assim que escola é igual pediatra, né? Nós tivemos com o Dr. Edson outro dia e o Dr. Edson falou um negócio muito legal, ele falou, gente, o pediatra, ele vai te acompanhar pela vida, né? Então assim, você escolha um pediatra para os seus filhos que dê conexão. Pode ser eu, pode ser tantos outros. E escola é a mesma coisa, tem que criar essa conexão, como a Soilinha teve. A pessoa tem que chegar lá, tem que entender, né? E é muito legal porque você está passando de forma muito clara para o pessoal o que é, né? O sentimento teu com relação a tudo isso. Eu carrego a minha verdade, né? Então, todos os dias eu trabalho assim com a máxima verdade. Todos os professores que entram e escolhem trabalhar na Apoena, é uma conversa que a gente tem. Traga a sua verdade aqui, seja inteiro, não seja mais ou menos. Sim. Né? Então, é um tipo de trabalho que não dá para você ser mais ou menos, fazer de qualquer jeito. É uma né? entrega total. É uma entrega total. Quando você fala que foi crescendo organicamente, só isso é título de curiosidade minha mesmo. Quando você, que eu te falei daquele viés de empresa mesmo, né? Pensando em empresa. Vocês começam com uma turma só? Como que funciona? E depois essa turma, ela vai passando para o próximo estágio, aí vem a turminha mais nova, é assim? Nós começamos com 17 alunos e a equipe tinha 4 pessoas. Uhum. E a gente iniciou com essa paixão e
eu acredito que quando a gente se coloca inteiro, coloca o seu talento, coloca a sua verdade e trabalha muito, né? Não cede aos desafios, não negocia valores, né? Então nós temos valores ali que são valores universais, perenes, e a gente não negocia os nossos valores. Esse trabalho ele vai se multiplicando pouco a pouco, com muita persistência. Era ali no mesmo lugar quando começou? Sempre foi aí, na Souza Naves, sempre. Começamos ali. Eu falo ali porque é vizinho nosso. Logo ali. Sempre começou ali, naquela casa, que é uma casa histórica da cidade. Sim. Né? Então começamos ali. E aí, pouco a pouco, a escola foi crescendo, as turmas foram se ampliando. E no início, você falou que eram 4 pessoas. Você atuou como professora também ou não? Como que foi isso daí? Desde o início, eu não atuei diretamente como professora, mas minha presença dentro dos grupos é muito forte, até hoje né? É a parte que eu mais gosto, é estar com os professores, estar com as crianças, fazendo as orientações, tendo esse olhar. É uma coisa que na reunião dos pais, muitas vezes, tem as coordenadoras que são muito competentes, não precisava ela estar lá. E muitas vezes ela está lá, participando, explicando um detalhe. Adoro. Então assim, é a melhor parte. Nítido que ela é apaixonada pelo que ela faz. Que legal. E isso faz toda a diferença, não só na educação, como em qualquer profissão. A pessoa que ama o que ela faz, ela faz com... Inspira, né? Com excelência. A gente costuma usar uma frase assim, se você estiver num lugar com 15 pessoas apaixonadas ou 15 pessoas estudiosas, você vai querer ser o 16º que quer estudar, que quer se apaixonar, que quer fazer a diferença, né? Então, a paixão, ela é contagiosa mesmo. Com certeza. A gente... E aí foi crescendo de forma orgânica, tal, e vocês chegaram a concluir a grade, né, do ensino... Como que é? O Fundamental 1 que fala? Nós atendemos bebezinhos desde 6 meses, os bebês são a nossa paixão, é muito delicioso, né? Receber bebês, o cuidado, e a gente foi ampliando gradativamente até o Fundamental 1. Esse ano a gente está num ano maravilhoso, né? Onde a gente foi crescendo, não com pressa de crescer, mas por uma maturidade que nos chegou e um desejo de ampliar mesmo o nosso legado para essa próxima fase, que é o Fundamental 2. Então, hoje, em paralelo com a implantação do Fundamental 2, nós estamos construindo uma nova sede. Que legal, que legal. Só para o pessoal entender, e eu falo isso aí porque eu também sou um pouco leigo nisso, e nós tivemos algumas mudanças aqui. Da nomenclatura, né? Então, assim, Fundamental 1 vai até que série? Até o 5º ano, crianças de 10 anos. Legal. Que é o que seria elementary. Aí vai para middle school, que é o ensino médio. Isso, que é o Fundamental 2 daí. Fundamental 2. Que agora é esse que vocês vão iniciar. Já iniciaram alguma turma? Já iniciamos, estamos com 2 turmas, já o 6º e o 7º ano. Que legal. Então a gente, esse é um projeto, nós estamos construindo assim um tesouro, um projeto que é um sonho mesmo para a juventude e para a educação de Londrina. Sim. Nosso projeto, ele é autoral, ele é único, ele não é copiado de outras escolas, né? Ele é inspirado no que a gente percebe que é necessário para essa geração. O que é necessário para a geração hoje? Ter sentido, para a juventude de hoje. Ter sentido, trabalhar para valer, mão na massa. Né? Então, o que diferencia a Poena, uma das nossas principais forças, é que a gente não trabalha apenas o conteúdo. A gente trabalha as mãos, corpo, intelecto, as virtudes, a necessidade de rotina, disciplina e esforço. A Soila falou, as crianças são felizes e brincam. Essa é uma sensação que os pais têm. Entendi. Mas eu dei um exemplo para ele prático do que é aprender brincando. Então, assim, as crianças, eu acho muito rico o que é apresentado para eles quanto a poesia, arte, cultura brasileira, isso é muito forte na Poena. Os jogos de raciocínio, matemática. Então, a pessoa não percebe o quanto ela está na base da infância. Então, um exemplo que eu dei para o Vinícius quando eu fui falar um pouquinho da Poena, eu falei, então, veja bem, a criança está estudando Picasso. Então, no ensino tradicional,
ela vai, Picasso foi um pintor e fala ali que nasceu em tal ano, essas foram as pinturas, o estilo dele de pintura era esse, tá. Esse é um estilo normal de infância. Como que é feito na Poena? O professor sai, se fantasia de Picasso e daí já vai preparando. Nós vamos receber o Picasso. E eles fazem um café da tarde para receber o Picasso, onde o Picasso se apresenta. Eu sou de tal lugar, nasci tal ano. Eu queria ter isso de cor para eu poder falar mais bonitinho aqui o ano que ele nasceu. E esse é meu estilo, tá. Aí eu perguntei para ele, como que você acha que a criança aprende com mais facilidade? Olhando num quadro ou conhecendo o próprio Picasso? Então, é uma forma que a criança ela tá feliz aprendendo sem ser aquela coisa maçante. E daí eu pergunto, quem que aprendeu mais? Quem ficou olhando o quadro ou quem conheceu o Picasso? Quem viveu. Quem conheceu o Picasso. A gente não pode aprender só através do papel, de apostilas, né? A educação, ela precisa ser permeada por múltiplas linguagens, porque a gente é composto assim, né? Você tem seus talentos, suas habilidades, suas facilidades, formas de aprender. A Soila tem outras, outro jeito de ser, outra história, outra genética. É impossível a gente querer tratar igual e querer fazer só uma camada de aprendizado. Então, tudo começa com um professor que pesquisa sobre o que ele vai ensinar. Ele é um pesquisador, assim, ativo o tempo todo, construindo cada aula, planejando como cada aula vai ser, e aí começa com inspirar, maravilhar-se, né? Então, o professor, ele tem que ser aquela pessoa que se maravilha com cada pequena coisa. Ao apresentar uma cor de tinta, ele vai apresentar aquilo é mágico. Maravilhoso. E para os olhos da criança, é mágico. A gente perde isso, né? É verdade, com o tempo. É verdade. E a Poena está na luta para resgatar uma série de coisas que se perderam. Então, para a mãe, isso é lindo demais, saber que teu filho está tendo acesso a tudo isso. E a gente, Então, quando é maravilhoso. pai, a gente tem a oportunidade de se reconectar com as coisas que mais importam, né? De ver de novo as maravilhas da vida. Voltar a brincar. Voltar a brincar. Voltar a viver o mundo da infância. Experiências que você nunca teria se você não verdade. fosse pai. E é curioso isso que você falou, Gisele, de maneiras de aprendizado, né? E como aí volta um pouco, óbvio, a gente teve a felicidade de ter uma infância onde nós estudamos nos Estados Unidos e lá as escolas públicas lá são escolas muito boas e eles realmente eles já buscavam naquela época identificar o perfil e aí eu lembro, poxa, que eu já estava na middle school, né, diferente da Soilinha que estava na elementary, que a gente já escolhia até as nossas matérias de acordo com o nosso... Predisposições. Exato. Então, poxa, tem uma pessoa que curte mais música, arte, aí você conseguia. Tinha as que eram obrigatórias, né? Mas tinha Eu fazia as que você podia violino, fazer. ele fazia espanhol. Então, assim, eu fiz respeitando a individualidade administração, de cada sabe? um. Então era muito legal. Agora, isso que você falou, Gisele, de perfil de aprendizado, eu, por exemplo... A leitura para a Soila é fanática, ela adora ler, né? Ler livro mesmo, ela é rato de leitura. Eu já gosto de ouvir. Então o que funciona muito é audiobook. E aí tem gente que fala, não, mas você não se perde? Eu falei, não, eu tô no carro, na academia, até em casa eu consigo colocar um fone e escutar, e é a maneira que eu absorvo muito bem. E aí eu já deixo o bloco de notas aberto, aí quando me chama atenção alguma coisa eu já escrevo ali e tal, mas é a minha maneira. E eu sofria muito com isso, porque assim, eu via às vezes, meu pai sempre leu muito também, eu via as pessoas lendo, eu falava, meu Deus, eu pego um livro, começa a me dar sono, sabe? E eu não consigo. Eu me esforço ainda faço leituras físicas, mas muito menos do que o audiobook, né? E o audiobook funciona muito para mim. Que importância você ter percebido isso. Exato. Né? Você poderia só ter aberto uma... Exato. Quantas pessoas que não percebem, né? Então eu acho muito legal essa visão que você está dando de justamente a pessoa, os alunos, eles poderem... O professor, ele conseguir ter essa visão mais ampla e falar, não, nem sempre outra característica que eu tenho, eu gosto de anotar. Então, assim, reuniões, tudo que eu faço, eu consigo absorver muito mais quando eu estou escrevendo.
e tem gente que às vezes acha isso falta de educação, não, mas cada um tem um jeito. Tem gente já que gosta de só prestar atenção, que se for anotar se perde, né? Então E é muito importante a gente conversar sobre isso com os alunos. Então, o aluno ele tem que saber, ter consciência de quem ele é, como ele aprende e quais habilidades ele tem dificuldade. Ah, Vinícius, vamos lá. Se para você é difícil ler, vamos fazer esse treino de leitura todos os dias. Essa é uma personalização que a gente faz, especialmente com os maiores, né? Para que ele entenda que ele não é como todo mundo. Isso é muito importante, né? Que a pessoa se reconheça na sua unidade, consiga ser amigo de várias pessoas diferentes de si, mas se reconheça ali e busque desenvolver tanto o que falta quanto a habilidade que tem, né? Então hoje a gente sabe que tudo é treinável, né? Ser um melhor comunicador, ser um melhor ouvinte, ser um leitor mais atento, ter um raciocínio lógico desenvolvido. Então existem estratégias eficientes para ensinar vários tipos de jeitos de aprender. Que legal, que legal. Inclusive, já entrando nessa seara dos mais velhos, né? Eu imagino o quanto é desafiador. A gente sabe que a gente está num momento, e eu acabo acompanhando muito isso daí, via Instagram também, tudo, que a gente sabe que as nossas crianças / pré-adolescentes e adolescentes, eles estão passando por um momento, até está se falando em solidão versus solitude, opção em ficar sozinho, a questão de relacionamento, a questão de telas, do vício com o celular. Inteligência artificial no meio da educação. E no meio de tudo isso vem a IA, né? Que são ferramentas extraordinárias e que mudam totalmente, na minha visão leiga, vamos falar assim, mudam o formato de educação, né? Até a maneira da pessoa aprender, porque... Capacidade cognitiva está se modificando dessa geração. E aí eu queria jogar para você, que vocês estão iniciando aí, então, já estão com um 6º ano, com o 7º ano, eu imagino que esses desafios já fazem parte do cotidiano de vocês, e eu queria... dada aí a visão diferente da Apoena, né? E é óbvio que isso daí vem da sua liderança toda lá, do seu time e da sua pessoa também, Gisele. Como que vocês estão enxergando isso? Como que vocês estão enxergando esses jovens agora que às vezes eles preferem estar num lugar, né? Subir pro quarto deles e ficar lá trancado e tal, e aí a gente, né? O acesso dos pais, porque existem inúmeras ferramentas para que isso também seja mudado, né? E aí eu imagino que vocês também devam ter isso. Então fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então a gente não cansa de remar contra a maré. Se a gente acredita que se a gente tem uma convicção do que é certo e do que é errado, essa é a melhor dica para os pais, né? A gente tem que buscar aquilo que a gente tem convicção de que é bom e é o correto, mesmo que todos não estejam fazendo. Essa é uma das gerações com maior facilidades, maior acesso a facilidades, prazeres, imediatismo. E isso ocasiona um problema muito grave, que é uma geração enfraquecida. São pessoas emocionalmente, são pessoas mais vulneráveis, mais suscetíveis, mais enganáveis, menos capazes, inclusive cognitivamente. Então, houve uma tendência das escolas de todas implantarem o uso de tablets, né, tirarem a escrita manual, usarem só tecnologia, não precisava mais usar caderno. Né, mesmo em outros países né, mais desenvolvidos, e todo mundo recuou. Porque o que a gente vê hoje são gerações com questões de saúde mental, altos índices de suicídio, questões mesmo de relacionamento, dificuldades de relacionamento, vício em dopamina, vício em telas, e isso é um problema muito grave que tem muita gente ainda fechando os olhos. A gente sabe que é prejudicial, a gente sabe que o excesso de telas é ruim. Mas é mais fácil. Mas é mais fácil, todos oferecem. Então, é um movimento que a gente tem que buscar assim, o que a tecnologia pode nos oferecer de bom e quando aquele adulto está apto para começar a usar aquilo. Ele não pode começar a usar sem mediação. Então, o que é uma criança pequena de 10 anos usando inteligência artificial?
A gente está trazendo um atalho para ela onde ela não teve a condição de criar com a própria mão, com o próprio esforço mental, né? A nossa mente é como um músculo. Se a gente não exercitar, ele vai ficar fraco, mole, né? E principalmente nessa idade, nos primeiros anos de vida, é uma idade de formação, de conexão neuronal, que precisa mesmo de estímulo, de dificuldade, de esforço, de frustração, de presença dos pais. Sim. Ninguém substitui a autoridade dos pais. Então, por que os pais sabem que aquilo não é bom, mas deixam mesmo assim? Tô vendo que as crianças todas usam, meu filho vai ficar de fora? Vai. Qual o problema dele ficar de fora se você achar que aquilo não é adequado para ele? E inúmeros outros problemas que acontecem mesmo com o uso excessivo de telas, né? Sim. A pornografia, o acesso à pornografia muito cedo são problemas gravíssimos, né? A falta de desejo de sair de casa, a apatia. E aí houve esse clamor dos pais, né? Primeiro a gente está vendo uma geração que tem uma força, uma identidade, quer fazer, mas está perdido. E esse clamor dos pais, vocês podem fazer, vamos fazer diferença, a gente aposta que vocês conseguem, e a gente realmente entrou nesse projeto do Fundamental 2 para que o corpo e a mente sejam trabalhados juntos com rotina, disciplina, trabalho real, imersão em empresas dos familiares. As crianças vão trabalhar mesmo para valer, nossos jovens vão trabalhar para valer, com trabalhos voluntários também. Que legal. Que legal. E num isso. movimento contrário à maioria das escolas, né, que vai tirando a educação física, né, a educação do corpo, do cotidiano, as aulas de movimento, de educação física, elas vão diminuindo ao longo dos anos. Na verdade, elas têm que aumentar. Né? Sim, então, perfeito. no Fundamental 2, eles têm atividade física diária. Todos os dias eles começam o dia com atividade física, porque é comprovado que quem se exercita a mente ativa, né? Todos os comandos, fica disposto. Então, adolescente preguiçoso, dormindo na carteira, não é uma coisa que a gente encontra na nossa realidade. E pais que apostaram que exigir dos filhos, né, fazer com que eles aprendam que o esforço, a disciplina, né, valores de amizade, eles sejam preservados. Isso está fazendo toda a diferença, assim, para um cotidiano de pessoas que podem ser líderes. Né? Agora, aqueles que estiverem nas telas, eles vão ser... A sensação que eu tenho, né, como mãe, eu acredito que hoje o meu papel, assim como o seu como educadora, eu acho que você é mãe de todas ali, eu tenho que investir muito na educação emocional do meu filho. E eu sinto que tem esse olhar na Poena. Por quê? Porque hoje, assim, futuramente, quem que vai ter sucesso? Eu acredito que quem vai ter sucesso é quem tem educação emocional. Porque a inteligência vem aí para substituir muitas profissões, né? Então, substitui uma série de coisas, e quem que não vai ser substituído? Quem tiver inteligência emocional. Isso. Então, essa fragilidade dos jovens hoje em dia, que tem uma fragilidade emocional muito grande, que não sabe lidar com frustração. Então, tudo isso é um desafio, além da educação, para os pais. Porque a educação de uma criança... ela não é responsabilidade só dos pais, nem só da escola. Uhum. É uma... Sim. Como é que é aquela frase que eu falo? It takes a... Então, somos todos nós juntos querendo resgatar esse ser humaninho. Acabou de sair do Fórum Mundial Econômico um relatório do trabalho de 2025 falando das 10 habilidades necessárias para o mundo do trabalho até 2030. E adivinha quais são? Todas socioemocionais. Capacidade de automotivação, relacionamento interpessoal, persistência diante de desafios. Né? Então, são coisas que, teoricamente, não se formaria na escola. Perfeito, perfeito. Mas que a escola deve promover, com certeza. E a base é a humanidade. Né? Gisele, você falou tanta coisa legal só explicando do 6º e 7º ano aí, né, e dessa vivência, e coisas que conectam muito com o que eu e a Soila também acreditamos e vivemos, né? Esse lance de
envolver as crianças em trabalho é uma coisa que eu sempre senti muita falta aqui no Brasil, sabe? Para mim, a minha filha, a Laura, está com 11 anos a gente agora, antes de fazer a nossa viagem em família, a Laura, ela ajudou a cuidar da Duda, e aí ela tinha uma remuneração por aquilo lá, né? Então, assim, ela já sentia que se você trabalhar, você vai ganhar Pequenos e você vai poder juntar o teu dólar para você gastar lá nos Estados Unidos. Só para você entender, Gisele, nós somos filhos do Zé Carlos. É. Então, com 10 anos, eu comecei a trabalhar como babá. E o Vinícius comprava pirulito e vendia na escola. Não faz toda a diferença? Fez toda a diferença. Eu comecei muito cedo, então, assim, já tinha noção do que era dinheiro, do que era... O respeito ao dinheiro, respeito as coisas não são fáceis. E foi uma coisa que foi construída com a gente e que assim, quando eu vim, a gente voltou pro Brasil e eu voltei com 16 anos, eu já comecei a dar aula de inglês e aí comecei a fazer faculdade muito cedo e eu já pagava minhas contas. Então, assim, por quê? Porque nos Estados Unidos, com 15 anos, eu já ia de carro para a escola, já saía de carro da escola, então lá é o daylight driving, né, que eu podia dirigir durante o dia. Então, eu saía da escola, ia trabalhar, eu trabalhava num salão de cortar o cabelo, eu era recepcionista, então eu trabalhava das 3 horas da tarde até as 7, 8 horas, chegava em casa, comia e no outro dia ia de novo para a escola. E aí eu tinha 2 dias off na semana, né? Mas assim... 2 dias de folga, mas eu tinha minha responsabilidade, eu já sabia, e você amadurece muito, muito cedo, e você também não deixa de ser criança, porque eu também brincava, também fazia as coisas e tal, só que é diferente, e aqui foi durante muito tempo, né, e eu tenho certeza que você né, sabe disso daí com muito mais clareza, mas eles pegavam os jovens e deixavam estudando de manhã e à tarde, o dia inteiro, e tipo, para quê? Para esse jovem depois fazer vestibular, depois ir para o vestibular sem estudar, e só depois de se formar que ia trabalhar. Ia ter contato com a realidade. Tem uma desconexão com a realidade. Exato. E aqui no Brasil a gente tem uma frase muito comum que os adultos costumam falar para os filhos, sua única responsabilidade é estudar. Meu Deus do céu, é desesperador. Então, às vezes a pessoa tem irmãos, mas nem cuidar do irmão passa a ser uma responsabilidade. Nem cuidar do próprio quarto ou cuidar dos próprios pertences é uma responsabilidade. Então, jamais a escola deve ser a única responsabilidade de uma pessoa. A escola é uma parte da vida de uma pessoa, né? Existe uma vida familiar e deveres na própria família que a pessoa tem que ser chamada. E esse chamamento, ele pode até provocar uma confusão, uma frustração, um desagrado, mas ele faz a pessoa ter sentido. Nossa, eu fiz isso pelo meu irmão. Se eu não estivesse aqui, meu irmão ia sentir a minha falta. Olha, se eu não estiver cuidando do cachorrinho da família... E é uma coisa Exato. Que a criança passa a ter noção quando ela participa. Só fazendo. Então, antes de viagem, como que a gente vai fazer para os meninos terem o dinheiro deles e tal? Uma volta no quarteirão com a cachorrinha, R$1. Aí fomos no Viscard um dia, eu quero um Hot Wheels. R$19 o Hot Wheels. Eu falei, 19 voltas no quarteirão. E é isso. Chamou pra realidade. Não vou querer o Hot Wheels, não, deixa. Aí você pergunta, as cachorras estão bem? Elas estão andando o dia inteiro? Mas assim, antes eles sabiam que era R$1? Sim. Não sabia. Então assim, são coisas que a partir do momento que você chama pra responsa, a criança vai entender na prática. Né? E olha só, a gente ofereceu um mundo de facilidades, né? Vocês falaram do pai de vocês, né? Olha como nossos antepassados tinham um conhecimento, um saber. Eles não ficavam em dúvida se eles tinham que mandar os filhos trabalhar ou não. Eles simplesmente mandavam porque era uma obrigação. Eu tenho que ensinar o meu filho a ser um homem, a honrar a vida, a nossa família, o alimento que a gente tem. E isso aí vem lá de trás, porque assim, na época ainda, pegar os nossos avós, o pessoal que viveu mais na roça, todo mundo sempre trabalhou, claro, né? Todos sempre trabalharam, as mulheres, as crianças, cada um no seu pequena ajuda, no seu serviço, por menor que você fosse, você tinha o que fazer, né? Sim. Ninguém poupava o outro. E essa ideia que a gente tem hoje de facilitar muito, de poupar, de não facilitar deixar... e de evitar. Uma coisa que eu percebo é que muitos
pais, eles ficam angustiados vendo a criança entediada. Então a criança está entediada, toque a tela, faz tal. Gente, eles estão matando o processo de criatividade, né? Que é a partir do tédio que vem a criatividade. Sim, então, e até o esforço e o desagrado de ter tarefas de casa. Exatamente. Exigir, então, nossos alunos, é que os seus são pequeninos ainda, né? Mas logo eles vão sentir o que significa ser um estudante responsável, ter tarefas, ter direitos e ter deveres. Sim. E algumas tarefas são difíceis, cansativas, né? A criança vai ter que se dedicar bastante. E existe um movimento de pensar, mas precisa dessa tarefa, porque tadinho, coitado, não tem nada, não tem tempo livre, né? Na verdade, as crianças têm muito tempo livre. Sim. Né? A gente precisa ajudá-los a organizar esse tempo. Esse tempo. E se tá difícil, vamos lá, enfrenta essa dificuldade, né? Eu não via no passado os pais falando, ai, a tarefa tá difícil, eu vou conversar com a professora para facilitar um pouco essa tarefa. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção também, é que você falou da atividade física, né? É outra coisa que eu também percebi aqui na educação, que muitas vezes é deixado meio de lado, e é algo que lá, eu faço menção dos Estados Unidos porque eles estão à frente da gente nesse quesito, assim, pelo menos a percepção nossa, e foi a experiência nossa. Mas lá eu tenho lembrança os coaches lá, que são os professores de educação física, o negócio era pesado, sabe? Eu lembro que às vezes você chegava atrasado, tinha que fazer flexão, você tinha a obrigação de dar a volta correndo naquela, sabe, não sei quantos quilômetros, e assim, se você não fizesse aquilo, e eu lembro que eu passava dificuldade, que eu era gordinho, e eu tava lá correndo. Se você não chamasse o professor de sir, você tinha que pagar flexão. Porque então, é o respeito. E é rígido, assim, e assim, isso aqui, quando traz pro Brasil, eu não sei, né, não sou especialista, nada, mas eu percebo que foi perdendo, e pra mim, a Soila sabe disso, o quanto pra mim é importante o esporte, pra criança. Para os meninos, então, eles precisam ser desafiados com o corpo. Eles precisam ter o corpo desafiado. Você vê os seus meninos, eles não se colocam em desafios? Os meninos, eles fazem jiu-jitsu e fazem futebol. E uma coisa que eu percebo que é muito bom, principalmente o Zé Pedro, ele não sabe perder. Então isso é uma coisa que o esporte está ensinando ele. O esporte, ele é uma aula... Tem dia que ele perde, eu falo, filho, tem dia que você vai perder, tem dia que você vai ganhar, vamos pra cima. O esporte é uma aula diária de virtude, porque se depara todo dia com a sua limitação física, com as limitações do outro, com a cooperação, com a competição. Então, olha quantas habilidades. É muito Pra mim, eu falo que o esporte, assim, eu faço questão, a Soila sabe, eu me desdobro para levar meus filhos no esporte. A Laura faz hipismo, faz tênis, a Júlia tênis, o José Henrique também fazem crossfit, enfim. Mas é tudo para quê? Para justamente isso, para eles entenderem o tanto que o esporte às vezes ensina, que a gente não tem nem dimensão. Acha, não, atividade física. Não, mas tem muito aprendizado por trás ali, e que eu acho, e quando você falou para mim que esses jovens estão fazendo atividade física de manhã, eu falei, meu, que maravilhoso isso, porque assim, é o jeito que eu começo meu dia, eu faço esporte de manhã também, e boa parte dos adultos fazem isso, e é uma coisa que vai acontecer natural para eles. Só que muitas vezes é um hábito difícil de construir depois de adulto. Agora, se você já cresce desde criança com essa ação na escola, você já desenvolveu esse hábito, né, de praticar um esporte todos os dias. Muito uma legal coisa isso. Importante também, né, a gente está falando dos esportes, mas a arte e a música, ela também precisa se fazer presente. É verdade. Né? Ela é uma linguagem que agrega, nos amplia, e a música no ensino fundamental 2 também faz parte da nossa grade curricular. Né? Não é musicalização, né? Não é musiquinhas para apresentação, mas é mesmo conhecer um instrumento, fazer parte de uma banda, começar a compor, e também a formação de um hábito. Quem aprende a tocar um instrumento, ele carrega isso para a vida toda, né? A música está dentro dele e eles amam música. Então, a coisa mais linda de ver são os nossos alunos quando se encontram fora da escola, o que eles fazem? Tocam flauta, tocam violão, querem se encontrar para tocar, para escrever música. Então, a gente diz assim que vai formando mesmo
comunidade de pessoas que têm as mesmas escolhas, têm valores parecidos, vão aprendendo uns com os outros, com o melhor de cada um. Por isso que eu sou apaixonada. Também sou. Que legal, que legal. A gente poderia ficar aqui falando a manhã toda, né? Tem tanto assunto legal, o papo tá muito bom, mas tem algumas coisinhas ainda que eu quero escutar de você. A gente soube da expansão, né? A Soilinha comentou comigo, inclusive, que vocês estão expandindo, né? Essa questão do Fundamental 2. Hoje vocês estão atuando no mesmo local e como que está isso daí? Você pode contar um pouco para a gente? Sim, então nós estamos construindo uma nova sede, nós teremos então 2 pontos da Poena. A nossa nova sede, ela vai ser ali no condomínio Sun Lake e a gente está muito feliz porque é um projeto arquitetônico desenhado à mão para atender o que a escola acredita que precisa ser um espaço de aprendizagem. A gente não está construindo só salas de aula, a gente está construindo mesmo à mão um ecossistema de aprendizagem, onde os nossos jovens vão poder colocar a mão na massa, trabalhar para valer, fazer esportes todos os dias, ter uma imersão em uma segunda língua, mas principalmente conviver com o outro, desenvolver esses valores que são valores de vida, de valores de ética, se tornarem pessoas altruístas. Legal. E a gente está muito feliz com esse novo passo e com esse projeto mesmo dos sonhos que está nascendo. E qual que é a previsão, Gisele, porque como vai sair do zero, né? Imagina a complexidade. Já saiu do zero, já. Legal. E a previsão é que a gente inicie o nosso trabalho em 2028. Que legal. Pô, então vai ser relativamente rápido, já estamos em 26, é verdade. né? É uma preocupação que ela já tira no meu coração, porque eu já sofria por antecipação. Gente, o dia que ia acabar a grade ali da Poena, para onde que eu vou colocar os meninos? Preocupar. Acabou a preocupação, Acabou. Pronto. Obrigada, Gisele. Você, mais uma vez, é maravilhosa. Que legal, que legal. Muito bom saber disso. E hoje, e até, óbvio, até 2028, né, quando for iniciar as atividades lá, está sendo no mesmo local. Uhum. Que bacana, que legal. Eu tive até conhecendo lá a escola, né, eu e a Fer, a gente está estudando, né, colocar a Dudinha aí, provavelmente no próximo semestre, e eu fiquei, assim, apaixonado pela escola, pela estrutura, e principalmente os pequenininhos, né, que a Duda tá com 1 aninho agora. Ai, a Fer tinha muito receio de colocar, mas assim, quando a gente vê o cuidado, o carinho, e uma coisa até que no podcast do próprio Dr. Edson, tinha uma das perguntas das mães, qual que é o melhor momento para colocar, e ele fala, depende. Né? Depende da realidade de cada um, não existe certo e errado, você não pode se culpar por isso, por colocar mais novo ou não. Por quê? Porque depende. E justamente... O que vai ser melhor para a criança, Exato. né? É melhor a gente ficar trazendo a Duda aqui para a empresa, ela ficar no colo de cada um aqui e tal, e daqui a pouco tá colocando uma tela para ela, que é algo que a gente também não quer, ou ela tá numa escola super bem cuidada, cheia de atividades. A gente viu lá como é que funciona a agenda, né, com as atividades planejamento diárias. diário. É muito legal. Então, assim, a gente tá realmente super apaixonado pela escola e muito feliz também de fazer parte, se tornar uma Poener, né? É assim que você fala? É lógico. Você vai entender só depois. Não, mas vai ser bem legal. Então, Gisele, a gente vai caminhando para o final aqui. Eu quero muito agradecer o teu tempo, né? A tua... Adorei te conhecer. Que bom, prazer. que bom. A gente ficou muito feliz também quando a Soila falou, vamos gravar. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque a Soila é apaixonadíssima pela escola. E poder também compartilhar tudo que você falou aqui hoje, eu acho que é muito enriquecedor para os pais que estão procurando escolas, né, que precisam abrir a mente, porque, como você falou, a preocupação é o bem mais precioso de todo pai. Você tem 3, eu tenho 4 filhos, a Suelinha 2, e a gente quer o melhor para eles, né, dentro das possibilidades de cada um. Acredito que não exista coisa mais importante que um pai deve fazer do que escolher onde
em que lugar o seu filho vai passar tantas horas por dia Exato. e com quais pessoas ele vai conviver. Essa é uma Qual que é o escolha. ambiente que você vai Qual proporcionar? ambiente? Essa é uma escolha que cabe aos pais, né? Esse é um ambiente harmonioso, saudável. Essas são boas amizades para o meu filho. Isso não é só para a infância, é para a juventude, porque é uma base que a pessoa vai carregar por todo sempre, né? Olha só, vocês tiveram experiências especiais nas escolas bases de vocês, né? Carregaram isso Para sempre. para sempre. Sim. Então, escolham, mudem se necessário, busquem lugares que se conectem com os seus valores. Porque Eu ia- muitas vezes o que para mim é maravilhoso, eu já escutei de pessoas, ai, mas daí volta para casa com a roupa suja, né, de terra. Eu falei, graças a Deus, sinal que eles brincaram, escalaram árvores, enfim, eu não quero roupa limpa, eu quero roupa suja. Roupa limpa não vai ter, Não, não estudando vai na rolar na Poena. Poena. Eu quero mãozinhas com a unha suja de terra, porque plantaram na horta. E isso para mim é maravilhoso. Mas para mim, para o que eu procuro de vida, mas outras pessoas falam, ah, não, Deus o livre, vim com a unha suja. Mas ser pai também, Soila, é a gente pesquisar e estudar, né? Hoje a gente tem a possibilidade, o privilégio de ter acesso a muitas informações. Então Com a gente tem que certeza. saber o que é bom para essa fase. Posso não gostar de sujeira, mas eu sei que isso é muito importante, né? A experiência sensorial para uma criança pequena, a experiência com a Riquíssima. natureza, ela nos forma de uma forma diferente de quem não tem. Né? Então vale a pena o pai até superar próprias Preconceitos, barreiras, digamos. preconceitos e fazer as melhores escolhas mesmo. Para os filhos, né? E eu queria te pedir, então, para a gente encerrar, Gisele, se você puder deixar uma dica aí para os pais, e eu acho que, no geral mesmo, no que diz respeito à educação, à escola, a esse cuidado, né? Você acabou falando um pouquinho disso agora no final, mas se você puder, para a gente encerrar aí, vai ser muito legal. Eu acredito que ninguém substitui a presença e o tempo da família, né? Nenhum ambiente, por melhor que seja, nenhuma escola, nenhum profissional, ele vai ser melhor do que o tempo e a presença de verdade, verdadeira, de um pai e a mãe na vida de uns filhos. Então, cuidem para que esse tempo seja guardado, seja valorizado. Cheguem em casa, guardem o celular. Não brinquem com seus filhos olhando na tela, não façam esse desrespeito com eles, porque eles vão se ver através dos seus olhos. E se o seu olho não estiver olhando para ele, ele nem vai saber quem ele é. Muito bom, até excelente. arrepia. Excelente, gente. Esse foi o episódio 91 do nosso G1 Cast. Agradeço você que está nos assistindo até agora também. Dizer que nós estamos presentes no YouTube, no Spotify e no Instagram. E é isso, foi mais um. Agradeço a Soilinha aí pela participação especial também. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada.